Beleza, gravando aqui. Então, mais uma aula aqui, nossa, depois de um período aí de férias. E hoje a gente vai começar a entender aqui um pouco sobre threads, tá? Com o Rubens aqui. Primeira coisa, eu vou fazendo algumas anotações aqui, que vai ficar melhor para você entender e para quem está assistindo, tá? Tá bom. Então a gente vai ter aqui threads, tá? Isso daqui, qual que é a função disso daqui? Você já deve ter escutado falar sobre processamento paralelo, tá? O que é o Bem pouco. já escutou falar? Já viu alguma teoria, alguma coisa na faculdade, alguma coisa assim? Não, não, Não? pra ser honesto, não que eu lembre. Então, o que é? Processamento paralelo é quando você tem que executar alguma coisa lado a lado com outra, né? Quando você fala assim, vai explicar, alguém te explica, uma rua paralela à outra. É duas, uma do lado da outra, Uhum. tá? E o que é isso? Vamos supor o que é um processamento paralelo. Vou dar um exemplo para você. Um processo start aqui ao mesmo tempo, enviando uma notificação de e-mail, e um outro processo fazendo atualizações do banco de dados. Eles processando em paralelo ao mesmo tempo, só que cada um ocupando um espaço na memória. Na memória do Java e na memória do computador, processando isso. Espaços diferentes, né? Espaço diferente, né? Então daí a gente vem lá naqueles fundamentos da informática e tal, né? Então aqui, ó, exemplo aqui, ó, tá? Uma rotina aqui de envio de e-mail e outra aqui, uma rotina de update aqui no banco de dados, tá? Esse processamento paralelo aqui geralmente é feito, tá? O motivo de se fazer isso daqui é destravar o sistema, tá? É destravar o sistema. Mas o que é esse destravar o sistema aqui? Quando o usuário, por exemplo, clica lá num botãozinho, vamos supor lá, notificar alunos, ou notificar clientes, tá? Você já deve ter pego algum sistema que você tinha que ficar lá esperando 10, 20, 30, 40 minutos, ele te dá uma resposta. Sim. Aí o sistema ficava o quê? Inutilizável, tá? O processamento paralelo, o conceito das threads, você o quê? Clicou no botãozinho, starta cada processo em uma parte de memória do computador, tá? E em 1 milésimo de segundo já libera o sistema para fazer qualquer outra coisa. Eu acho que eu acho que eu tô entendendo um pouco. Entende? No caso, seria como se fosse um. Por exemplo, no celular, às vezes eu tô mexendo no telefone e aí aparece assim, tal aplicativo está rodando em cima do plano. Isso também. Isso é uma rotina de thread. Tá Seria rodando. também, tá rodando. É. Ou seja, um não impede o outro, é como se fosse isso? Isso. Então, ó, segundo plano, tá? São aqui processos rodando aqui. Vamos dar um espacinho aqui. Processos rodando por trás aqui do sistema, para você tentar entender aqui. Não sei se fica mais claro. Por trás. Tá? Então, assim, você tem lá, vamos supor que você tem um sistema, você clica lá, notificar a alunos. Se você não colocar isso daqui dentro de umas threads, ou usar algum framework que por trás ele está fazendo algo com threads e tal, se demorar 2 horas para fazer o envio de e-mail ou então para atualizar o banco de dados, a tua telinha vai ficar travada até terminar. Aí você não consegue mais fazer nada com o sistema. Você está atendendo uma fila de pessoas em um Tá. comércio ou no banco e tal, e você tem muitos processos ali pesados que tem que rodar ali por trás,
Imagina você dar um clique ali e ficar esperando uma eternidade para o processo finalizar, para depois você atender uma outra pessoa. Então, no caso, fica rodando. Fica por trás São ali. vários processos que um não atrapalha o outro. É como se fosse Isso, isso? isso. Legal. Então você imagina, deixa eu pegar aqui um Python aqui, tá? Vamos supor que você vai ter aqui o teu sistema. Você vai ter aqui o teu sistema. Teu sistema. E você ali, você pode startar vários processos. Um dos processos comuns que você tinha comentado antes comigo, se você vai ler um arquivo muito grande, por exemplo. Um arquivo do Excel muito grande. Tá? Então, no caso, aí você pode o quê? Você tem lá um upload, tá? Vai lá fazer um upload. Tá. Tá? Vai fazer aqui um upload e gravar isso daqui no BD, no banco. Tá? Então vamos supor que seja um arquivo grande, isso daqui demore 1 hora. Tá? Com a thread você coloca esse processo aqui do upload. Na hora que você clica lá no botãozinho, você coloca isso daqui num processo aqui de upload. Isso daqui ele vai ficar rodando, tá? Por trás. Tá? Rodando ali no back ali por trás. Por trás. Tá? E o usuário ele pode continuar usando o sistema normalmente. Para E, cadastrar, para finalizar e tal. Você pode ter. Vamos supor que você vai fazendo várias coisas. Aí você colocou um arquivo lá para fazer o upload, gravar. Isso vai demorar 1 hora. Tá? Aí você só clicou no botãozinho lá e 1 segundo já liberou o sistema. Isso aqui vai ficar rodando por trás. Tá? Vai ficar rodando por trás. E daí você vai ter o quê? Aí você pode fazer um outro, vamos supor que é um sistema complexo, aí de repente você precisa ali daí fazer uma notificação, tá? Uma notificação ali para várias pessoas ali. Notificação ali de usuários, tá? E é muito usuário, isso daqui vai demorar 2 horas, tá? Então você vai ter aqui uma outra thread, tipo isso daqui vai ser uma thread, isso daqui vai ser uma thread, tá? São então, processos que ele fica rodando ali por trás, rodando ali por trás do sistema, e a hora que ele terminar, terminou. E a pessoa fica manipulando aqui, usando o sistema, cadastrando, gerenciando o sistema normalmente, e esses processos ficam ali por trás. e uma dúvida, assim, então, tá, pelo que eu estou entendendo, são multiprocessamentos ali, digamos É assim. multiprocessamento. Isso. Então assim, como é que eu posso dizer? Dentro de uma thread, dentro de threads, na verdade, mais de uma, quando vai criar, a gente gerencia digamos assim, o consumo de memória. Isso é manipulável, digamos assim? Você gerencia a quantidade que ela vai rodar, você pode gerenciar quando vai pausar ela, quando vai matar a thread, quando vai dar o start na thread. Isso, Você pode gerar um tempo, pode dar uma pausa, essa pode dar é uma uma das pausa. dúvidas em relação a isso. Eu queria entender, porque, igual você falou que quando é um sistema gigante, então Uhum. são várias coisas processando ali ao mesmo tempo. Então, quando você vai programar ali, é manipulável essa É questão manipulável. de você colocar. Eu vou usar um exemplo aqui, eu não sei se nem se encaixa, mas eu tenho, sei lá, 8 gigas de memória no computador, então eu tenho que tentar fazer com que esse sistema não estoure
esse limite. Tem isso? Tem, Isso eu estou só fazendo analogia, pensando aqui mesmo. Não sei se é dessa forma ou não. tem. Por exemplo, a thread, ele é um recurso caro. Tá? O que é um recurso caro? Ele exige bastante memória, processamento, etc. Tá? Legal. Mas ele é caro, mas ao mesmo tempo ele é leve, mas depende do processamento que você faz dentro da thread. Por exemplo, um computadorzinho basiquinho ali, você consegue criar ali, sei lá, 500 mil, 1 milhão de threads ali rodando ao mesmo tempo ali. Tá? Só que o que essas threads faz dentro dele? Se uma thread estiver, por exemplo, carregando dados gigantescos de uma tabela, você vai derrubar o computador, Sim. né? Vai consumir toda a memória. É muito comum você ter dentro das threads, você dá um tempinho de espera. Processa uma quantidade de dados ali, né? Por exemplo, aqui um upload e gravando no banco de dados aqui, né? Que é um dos nossos exemplos aqui. Processa 100 linhas, grava essas 100 e espera 10 segundos. Isso tudo sendo rodando por trás, né? Quem está Tudo isso rodando por trás. quem tá na interface dele não vai ver isso, né? Não, Ah, tá. a pessoa não vê isso. Ó, vamos supor que isso a gente está falando base de sistemas. Sim, Agora, quem sim. vai usar o sistema, vamos supor que é aquela tiazinha do restaurante que não sabe nada. Ela vai clicar no botãozinho ali, sei lá, ela quer fazer um upload lá de um arquivo dos clientes lá, por exemplo. Tá. Ou então um arquivo da Receita Federal, alguma coisa assim. Algum arquivo grande, um arquivo de receita que ela achou na internet lá com 10 mil receitas, ela quer fazer o upload lá no sisteminha dela. Ela não sabe nada de programação. Ela só vai colocar o arquivo lá no upload e clicar no botão. Então, se demorar pra gente que tá mexendo ali na interface, digamos assim, o tempo de espera seria algo relativamente normal. Agora imagina ela ficar esperando 1 hora para fazer o upload. Né? Ela vai começar a xingar o sistema, vai dar, né? Não consegue fazer mais nada daí. Aham. Então daí, quando você coloca o processo dentro de uma thread, você destrava o sistema. Você está processando paralelamente. É processamento Entendi. paralelo. Entendeu? Processando processos lado a lado. Então você coloca isso em background, por trás, rodando por trás. E a tiazinha vai manipular o sistema normalmente, ela vai continuar trabalhando. E esses processos rodando por trás. Legal. Entendeu? Legal. E assim, isso, essa questão das threads, ela atualmente é muito usada Isso daqui é muito ou... usado. Isso aqui é muito usado em sistema desktop. Ah, O sistema desktop tem muito isso. Agora vamos a nível de web. É usado muito, só que não usado a thread em si. É usado mais frameworks que usam as threads por trás. é como se fosse, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Uhum. JPA, mas por trás da JPA, né, tem a JDBC cru. No caso, sim. Isso é um Isso. exemplo que eu estou usando, Isso tá? seria um exemplo. Seria um exemplo, né? Seria isso. Porque os frameworks, eles nada mais do que facilitam. O framework, ele usa tudo o que existe no Java por trás, ele vai usar por trás. Ele facilita o trabalho pra gente, mas ele usa tudo que tem do Java por trás. É só uma abstração. Essa é uma abstração. É porque eu fiquei bem curioso em relação a threads, porque é um assunto que eu não costumo ouvir falar. Por exemplo, agendamento de tarefas. Você quer que o teu sistema, às 3 horas da manhã, todo dia, ele verifique pendências financeiras e bloqueie as pessoas. Pronto, você vai ter o chamado escrito schedule, ou então tarefas automatizadas, tá? No Spring existe uma anotação chamada schedule, tá? O que ele está fazendo por trás? É uma thread.
É uma thread, né? Porque ele vai rodar em determinada hora que está estabelecida, ele vai rodar. E isso, onde que fica armazenado isso? Isso, na verdade, a hora que você sobe o sistema, aí por causa dessa anotação, ele lê e aquele processo ele fica armazenado. E daí é o framework que cuida para você, né? Ele vai verificar. Tal hora, tal dia, a gente tem um processo para rodar. Então, se você for pensar bem, como que ele verifica, como é que ele sabe que tal hora, tal dia tem que rodar um processo? E aí a gente já vem com uma ideiazinha de que ele tem alguma threadzinha que está rodando por trás ali constantemente ali para ele saber identificar, opa, agora é a hora de rodar esse processo. Ele é como se fosse, ele dispara de forma automática. Você Sim, faz, diga, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Isso é o que eu estava me formando aqui na cabeça. É como se você fizesse as rotinas ali, é isso? é, E aí, e aí ela dispara, ela vai disparando. é. Ah, Vamos só pegar um aqui, por exemplo. exemplo, deixa eu Ah, ver se eu consigo aqui mostrar para você que é o Schedule Spring aqui, vamos ver se eu acho um exemplo aqui. Eu tenho no meu sistema, aqui é um exemplo, tá? Isso daqui, no caso, ele tem um atraso aqui de 5 segundos, então ele vai esperar 5 segundos e ele vai rodar isso aqui, tá? Então você tem aqui várias anotações. Esse daqui ele está muito cru. Deixa eu ver se eu vou abrir meu projeto aqui, que é mais completo. Vou esperar abrir aqui o projeto. E aí você vai entender bem. Então, quando falar assim schedule ou task, tá escrito schedule ou task, assim, são tarefas, tá? São tarefas tarefas. automatizadas. Aí você, como que faz isso um sistema desktop, por exemplo, que não tem framework? Daí é com threads, tá? Então, por isso que é importante saber isso. Legal. Acredito que seja por isso que eu nunca, anteriormente eu não tinha visto muito conteúdo sobre, até porque no começo você disse que é muito usado em sistemas, né, desktop, e eu nunca parei para estudar sobre sistemas assim. Eu sempre foquei mais na parte web mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma classe onde eu tenho aqui inúmeros processos, ó, Ah, tá? Tem inúmeros processos aqui. Vamos pegar um aqui para te explicar. Por exemplo, ó, esse daqui. Ele faz um envio de e-mail de venda de treinamentos, tá? E ele faz isso daqui às 23 horas desse dia. então, peraí, É uma 23 horas. Ó, aqui eu tenho Sunday, sexta, sábado? Eu esqueci agora. Essa eu vou dever. Esqueci agora. Essa, Nossa, deixa, esqueci. Quer ver? Vou colocar vergonha usar o tradutor, cara. Esqueci agora. essa eu vou dever porque Quer ver? eu também não sei. Ó, dias da semana em inglês. Eu esqueci agora. Cadê? Domingo. É domingo? Domingo. Cadê o Sun aqui? Não lembro agora. Sunday domingo. É Sunday. Aqui, ó. Ah, é Sunday domingo, ó. Como aqui no sistema você só escreve só o Sun. Então aqui é. É Esse é bem domingo. abreviado, por isso É que bem. eu fiquei em dúvida. Porque se eu tiver É o enganado, Sunday. Só que aqui você tem que lá abreviar, né? Então seria domingo. como se fosse sol. Domingo às 23 horas da noite, né? Uhum. Ele roda
essa tarefa aqui para mim. Essa tarefa. Essa tarefa aqui é E uma tarefa gigante daí, tá? isso é uma thread. É uma thread. Legal. Ele vai rodar sozinho. Você acha Le- que eu vou domingo às 11 horas levantar e vir aqui clicar no botão? Não, Não. Então, a gente tem aí não tarefas, dá. ó, tarefas automatizadas. Essa anotação faz isso. Tá? É um conceito mais avançado e tal. Com o Spring ele facilita muito com essa anotação, né? E também você vai ver tarefas cron aqui também, tá? Fala que tarefas cron é igual threads, tarefas automatizadas, tags, é tudo automatização de tarefa que você pode definir hora, dia, mês, ano, entendeu? Legal, legal. A zona ali é como se fosse para pegar o horário de São Paulo, é isso? Fuso horário, né? América, é o fuso horário, né? Por fuso horário. Legal, eu achei legal essa anotação. É uma anotação. Mesmo E aqui, mesmo que eu não tenha chegado no Spring, eu vou dar e uma aqui são, olhada. são os outros parâmetros como minuto, intervalo e tal. Isso seria um cronômetro que está aí, cronômetro É um de cronômetro aqui. Cron, né? Cron é Ah, cronômetro. um cronômetro aqui. Ah, Cronômetro. legal. Tá? Então quando usamos essa anotação, ela automaticamente ela já pede como. Daí ele se vira por trás. Você só tem que saber o que está fazendo. Se alguém pedir para você assim, ó, a gente precisa, a pessoa vai falar para você assim, a gente precisa de uma thread com Spring lá. O que tem no Spring que é igual a uma thread? O schedule. O Shadley. Legal. Essa sua rotina, porque eu tô vendo só a função. Por trás ali tem um montão de linhas, né? Tem um monte de coisa que eu vou entrar aqui, ó. Aí eu faço tudo, ó. Eu escolho um curso, aí eu crio toda a minha campanha de e-mail, seto todos os parâmetros, monto todo aqui um e-mail, um HTML do e-mail e disparo isso aqui para a API do serviço de e-mail marketing. Telegram, caramba. Manda pro Telegram também, lá pro grupo do Telegram. Aqui eu faço até um upload aqui de uma imagem para um servidor aqui da API de e-mail marketing, para mandar uma Aham. imagem dentro do e-mail também, tá? E é aqueles e-mails que vocês recebem às vezes de Sim, sim. promoção. Sim, então, no caso aí, essa aí seria uma thread É, do seu sistema, né? é, Ou seja, mesmo no Spring, mesmo que não use a thread na mão mesmo, usamos ela, né? No caso, uhum, através desse sim, schedule. através aqui da anotação. Legal, Daí legal, vai. legal. Aí você. A gente não precisa saber do que ele faz por trás aqui. A gente só tem que saber Uhum. o que a anotação faz, o que ela nos dá, qual que é O a que ela pede limitação, como o que parâmetro, ela essas recebe, o coisas, que ela né? vai fazer, né? E daí eu tenho tem um monte de processo, ó. Um monte de processo. Tá? Cada um fazendo uma regra. Você pode escrever o Uma que regra. você quiser aqui dentro. Tem aqui até um que faz o upload pro YouTube de vídeos. Faz Legal. até o upload aqui, ó. Vai lá, pega um vídeo, escolhe. Então você pode fazer tudo. Pode Legal, fazer tudo. até boa essa explicação que eu vejo que não é uma coisa que, digamos assim, isso aqui eu vou ver pouco. Não, eu vou ver bastante, porém, no Spring, como você falou, através de uma anotação, né? De uma forma mais É. abstraída, né? É aqui, ó. A gente tinha falado de controlar um tempo. Aqui como eu tenho, ó, verifica pessoas em atraso, por exemplo. Como pode ser pode ser bastante pessoas, e eu tenho, por exemplo, eu dou um tempinho aqui em cada envio de e-mail para porque esse envio de e-mail aqui, se eu tentar enviar muito e-mail em um curto intervalo de tempo, ele dá problema. Então aqui eu espero 2 segundinhos entre um intervalo e outro de envio de e-mail, ó, que daí resolve o Isso, problema. Isso daqui daí eu eu, uso uma eu, thread, ó, thread.sleep. Ele vem aqui, ele dá uma paradinha de 2 segundos para depois continuar por outro processo. eu lembro, eu não sei se é a mesma coisa, mas quando fala em thread, eu lembro que eu já vi algum conteúdo sobre JavaScript e tem
uma função lá que, se eu não me engano, é set timeout. É, o set E timeout. me lembra muito isso, me lembra Sim. muito que a gente define um tempo lá para ficar executando alguma É. coisa. Você pode dar pause, executar de tempos em Ter- tempos. Teria a mesma funcionalidade, É, então, os é. dois? Uhum. Ah, entendi. Pro front-end é uma coisa, pro back-end Sim, é outra classe, né? Pro front-end você sim, vai sim. usar o JavaScript. Aí aqui no back-end você vai usar os recursos do Java. Então, no caso, muda as linguagens, mas a funcionalidade seria parecida. A funcionalidade é a mesma. Porque eu lembro que eu já vi alguns conteúdos sobre JavaScript e era uma coisa que eu achava bem interessante, essa questão do set timeout, que você Uhum. criava uma função, sei lá, imprimir nomes, e aí você executava e você colocava lá um tempo de, sei lá, 5 segundos, e aí a cada 5 segundos ia aparecendo um novo nome. Uhum. Aparece, sei lá, 10 nomes, aí a cada 5 aparece o nome. Sim. Então seria parecido. É. Aí você pode, a cada. Vamos colocar um tempo aqui. A cada 5 segundos, fazer uma verificação. A cada 5 segundos, startar um processo. A cada 5 segundos, atualizar um campo. Uhum. Atualizar uma tela. Cada, sei lá, fazer um disparo de e-mail em determinado tempo. Dar uma pausa em processos, igual eu estou fazendo aqui. Para É como se esperar fosse dois um segundinhos. gerenciador, né? Ele é Então um ele gerencia e ele é um starta isso em paralelo. gerenciador. Você pode gerenciar eles, pode gerenciar o start, o stop, o intervalo de tempo, e você pode definir qualquer coisa que você vai fazer. E você pode startar vários processos em paralelo, colocar vários Uhum. processos, como se fosse várias pessoas trabalhando para você, né? Dentro de uma casa ali, de um projeto ali, de um computador, um sistema. Cada um fazendo uma coisa Cada um fazendo uma coisa. sem que a função principal não seja afetada. É isso. Sem que o sistema trave, né? É isso. Né? Legal. Então, aí a gente cai aqui. A gente tem um sistema, a gente tem uma tarefa de thread, tem uma outra tarefa de thread. São vários processinhos ali trabalhando, cada um fazendo uma rotina, cada um fazendo alguma coisa. Então não teria limites para a utilização de threads. Poderia ter 1000. Então Poderia ter 1000, as não 1000 tem. rodam em paralelo. As 1000 rodando em paralelo. Legal. E existe algo digamos assim, que possa substituir. Eu não falo em questão do Spring, mas dentro do Java, teria alguma outra metodologia para substituir isso? Já tem os frameworks novos, tem as questões de frameworks, né? Tem muitos frameworks já Uhum. novos, a outra arquitetura dentro do Java, coisas muito mais novas. Agora eu não me lembro o nome agora. Não me lembro o nome. Mas No Java cru não teria, né? não, Java Cru é a thread aqui mesmo. Somente isso, né? É, é, Não teria uma coisa que a pessoa faça que funcionasse da mesma forma. Daí já, por exemplo, dentro de frameworks, aí você já vai ter, igual a gente está vendo aqui, com anotações do Spring. E daí tem os frameworks Java, parte de cloud, vários outros frameworks bem robustos da parte do Java, que daí não é nem a thread em si, já é uma outra tecnologia, mas também para executar tarefas em background, Seria a em mesma coisa, paralelo. Seria a pronto. mesma É, coisa. mesma coisa. Só que o importante é você tem que saber o que é uma thread, o que ela faz, qual que é qual que é o problema que ela resolve, né? Porque se uma pessoa falar para você, schedule, o que é isso? É uma tarefa automatizada. O que é uma tarefa automatizada no Java Cru? É uma thread. O que é uma thread no Spring? É o schedule. O que é uma task? É uma tarefa automatizada. Então a pessoa vai falar para você assim: eu quero uma task com Spring. Como que faz isso? Com a anotação schedule. Né? Agora eu sei que eu não ia saber, não. Então são vários termos, cara, que existem dentro da programação que no final é a mesma coisa. Isso vai muito do conhecimento, né? Da pessoa, com o tempo Sim, dela entender. sim. Porque, honestamente, Aqui, quer ver? Eu tinha pego aqui um tutorial aqui, ó, só um exemplo, senão vai estender demais. tá. Ó, vamos supor aqui, eu peguei aqui de alguns sites.
Você pode também, olha que interessante. Você pode também, você passou por aquele módulozinho de thread, né? Uhum. Então, você pode, você pode ter um método, dentro dele você starta uma thread, tá? E dentro do run, que é o que está rodando, você pode fazer qualquer coisa. E aqui você dá o start nela. Você pode fazer qualquer coisa aqui. Legal, eu tô mais próximo aqui porque fica um pouco longe para me Entendeu? ler. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, agora eu tô vendo. É. Ele cria uma lista. Né? Aqui, ó, no caso, ó, é aquele exemplo que eu estava te passando, por exemplo, aqui, ó, recebe aproximadamente 70 mil registros, né? Então, por quê? É um processamento em paralelo, não pode travar o sistema, isso tem que ficar rodando ali, né, em background e destravar o sistema para a pessoa. Então, aqui é uma simulação. Então, dentro de um método, né, você pode ter um objeto dentro de um método, você pode startar uma Uma thread, né? thread. Então você tem um objeto, daí você chama o método, calcula total recebido e ele starta uma thread. Você pode fazer a thread direta ou então usar um método para isso, Legal, eu vou né? dar uma nova. Lá É, naquele módulozinho da de threads, acho que você não chegou, você já passou dele então. eu, pa- Você eu, eu, fez eu ele. passei Então, dele. Eu passei, só que é como eu tinha falado, que para mim é aquele módulo que você olha assim e pensa, olha, eu vou passar aqui a primeira vez, mas eu é. vou ter que voltar. Então, lá a gente deu start, deu stop, deu intervalo de tempo para processar, a gente ficou atualizando um campo, a gente fez um cronômetro, não lembro se foi feito um cronômetro lá, não lembro agora. A gente ficou Eu fiz, tá? atualizando um componente lá em tela, tudo usando as threadzinhas, tá? Uhum. E se você pesquisar, pesquisa thread lá, pesquisa assim, ó, thread em Java, tá? Thread em Java, exemplo, assim, ó. Tá? Você vai ter muitos e muitos exemplos. Esses daqui são dos sites bem legais. Então, além do que você vai ver no curso, você tem a documentação dos métodos, tá? Você consegue ver dentro da thread, você tem vários métodos, tá? O método para rodar, o método para dar o start, o sleep para fazer ela dar uma dormidinha, que é para ela, né? Prioridade, o nome da thread e assim, o estado dela, se ela tá rodando. Você tem muito aqui, ó. Você dá para Ela é muito rica, né? suspender a thread, né? Interromper ela, matar ela. E assim, então você pode controlar os processos, tá? E daí aqui, Fantástico. esse daqui ele é bem legal que ele tem vários exemplos daí de threads aqui, ó. Ele tem vários exemplos aqui. É um tutorialzinho bem rico, né? E tanto que aqui, ó, já vem aquele Já termo, ó, fala thread scheduler em Java. em Java. Então daí a gente tem o que? A ligação, ó, com a anotação, né? E no caso, quando a gente entra dentro da anotação, mostra toda a implementação dele ali no Spring? Vamos ver aqui Ou se a gente não? consegue ver aqui. Cara, aqui é o seguinte, a gente cai numa Ou anotação não? aqui. Não, a gente cai numa anotação, tá? E Uhum. daí a gente tem aqui, ó, alguns métodos, tá? Só que, ó, vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui uma implementação. Vamos ver. Não, ele não vai mostrar pra gente. A gente tem Ele que não ver vai na mostrar. documentação do Spring. Daqui ele não Uhum. mostra. Ah, não, isso é Open. tranquilo. Isso Não dá. aí é coisa Tinha que que eu posso ver. olhar com É, mais tempo. tinha que ver na documentação do Spring. Uhum. Então daí aqui, ó, tanto que aqui, ó. Thread 1, thread 2, thread 3, né? Como se fosse processos. São processos rodando em paralelo, tá? Que o não impede, porque se o sistema não permitisse, então, né, seria uma loucura, porque tem que rodar um processo, mas se eu rodar esse aqui, ele vai quebrar aqui e o sistema vai cair, né? Sim, ó, Eu imagina, vou, a gente tem vários programas rodando aqui ao mesmo tempo, a gente tem vários processos rodando em teve paralelo. um exemplo que você mostrou aí que estava falando que rodava acho que 70 mil registros, para 7 mil, Aqui, ó. 700 mil, não Esse lembro. exemplinho aqui, Esse ó, aí, do site. isso aí, 70 mil, né? isso Então, é.
Você Aí vai fala, ver. recebe aproximadamente. Sim, você vai. Por quê? É uma teoria, né? Mas porque geralmente thread é para rodar bastante dados, né? Então você vai ver qualquer sitezinho que você pegar aqui para você aprender melhor, né? Você vai ter escrito de que ela é o quê? É para rodar um processamento em paralelo quando tem muitos dados. Porque se é Uhum. uma coisa que executa em um milésimo, rodou, acabou, não precisa de thread. Agora, se é uma coisa grande, que vai demorar para terminar, você tem que jogar numa thread. Ou então, se precisa de atualização ali na tela, Uhum. principalmente no sistema desktop, vai precisar de uma thread, tá? Então, Tá. além daquelas aulas do treinamento, tá? Tem muito exemplinho aqui para você entender também nesses sites aqui. Esses sites são muito legais, cara. Olha quanta coisa que tem nesses sites aqui, ó. A W3 Esse Schools. site aqui e o... Quer ver? Era o Java Points. Cadê ele? Aqui, ó. Esse Java Point Aí, aqui também. eu vou dar uma olhada São nele. sites muito completos, cara. Eu fico admirado como é que o pessoal consegue manter. Depois da documentação, esses sites aqui são os mais completos depois da Os mais documentação. completos. É. É onde o desenvolvedor sempre dá uma Não passada. sei, cara. A comunidade consegue manter isso daqui. Aí você tem aqui, ó, multithreads em Java, Isso que a tá? gente falou. Aqui, Aí ó, tá falando sobre, deve ser os são os métodos. métodos. São os métodos. Tem toda a parte teórica, depois entra aqui a parte prática e tem os gráficos para você entender, Uhum. né? Na parte da thread existe, você vai ver, tem sempre ligação com a memória, com o CPU. Na parte de hardware, o, o processador mesmo do computador. Uhum. Se você for olhar na especificação dele, vai ter lá a potência dele para rodar, sei lá, milhões e milhões de threads paralelas. Você vai ver isso, se você for ver na especificação de um processador de um computador. Isso porque às vezes pode ser tanta coisa rodando que, sei lá, O pode, processador, sim, bu- o pode bugar processador, o sistema, o é, computador. o processador do computador, ele roda milhares de threads ali ao mesmo tempo, tá? Legal, era uma coisa que eu conhecimento era mas bem raso mesmo, mas bem cru mesmo. E eu acho que depois de hoje deu um gatilho para mim buscar mais, porque é aquilo que eu sempre falo, que existem conteúdos que a gente olha e fica aquele negócio na cabeça, poxa, não entendi. E não entendi nada, né? Digamos assim, não entendi nada. E precisamos disso, né? Sempre um empurrãozinho para buscar mais. Cara, hoje, quando eu pego uma coisa nova para estudar, tipo, dificilmente eu entendo na primeira também. Normal, Eu normal. tô, isso aqui eu tô trabalhando ainda. Eu não entendi a primeira, então, e não tem nada a ver com metodologia de ensino. Né? Como é o conteúdo novo, não dá para você olhar uma vez e dizer assim, poxa, entendi, né? Não, olha uma vez, poxa, isso aqui ficou meio confuso, então vou olhar de novo. E aí, até chegar ao ponto de ter pelo menos a parte teórica ali, porque a prática não tem outra coisa, tem que botar a mão na massa. Lá no ensino médio, quantas vezes você fazia aquelas fórmulas matemáticas para tentar entender? Aquilo ali, 100 vezes? física, nem fala, Então, a nem programação vai ser fala. assim também. Eu É lembro assim a que programação. tinha coisas que eu olhava assim, principalmente matemática, e eu ficava pensando assim, isso aqui não vai, isso aqui não faz sentido, não. Então, né? A E, programação é igual. é aquela coisa, é repetição, né? Tem que repetir muito para que as coisas se tornem simples, né? É a repetição, mas entendendo. Tentando Entender, entender. isso Entendendo. isso, repetição tentando entender, isso mesmo. Repetição entendendo. Porque senão você vai ficar só repassando o conteúdo e não evolui. Sim.
É isso aí, deu uma hora já. E daí, Foi conseguiu muito bom. entender a função? Deu, como acontece nas outras aulas, sempre ao fim eu consigo entender melhor. E essa questão das threads hoje era uma coisa que ficava uma pulga atrás da orelha. Uhum. E eu olhava, o que é isso? O que é isso? Para que serve? Mas o que tem a ver isso? Já ia batendo desespero já. Mas vou passar a pesquisar bem mais, porque é um conteúdo que, sinceramente, não tinha nenhum pingo de conhecimento, não tinha olhado nada, né? Antes, lógico, do seu curso. Assim, A dei uma faculdade não. Acho que a passada faculdade não te normal. ensina isso nunca. Não, ensina não. Essas coisas você vai aprender no mercado de trabalho ou em treinamento e tal. A faculdade, se eu for olhar o conteúdo de Java, é uma coisa assim, o Java é gigantão, né? É grande. Então, acho que no fim das contas, a gente tem que ter a curiosidade de buscar, né? Deixa eu fazer De aprender mais. fazer um Não, beleza. videozinho aqui só pra dar um stories, fazer um stories lá depois. Foi. Então, na verdade, vamos supor que você estivesse lá trabalhando em algum local, aí de repente tinha o problema de uma grande quantidade de dados teria que ser executada em background, tá? Você vai chegar, você vai pesquisar, você nunca fez isso, mas você vai pesquisar, você vai cair nas threads. Aí você vai estudar como é que vai fazer no projeto, qual as classes que vai usar. Tem várias classes para dentro da thread, tem várias classes que trabalham com threads. Cada uma tem uma função. E daí tem os frameworks, cada um faz de uma forma, cada um resolve um tipo de problema. Tá? Tá. E é tudo Mas aprendendo, trabalhando. depois de hoje fica até mais fácil de procurar, Uhum, porque às vezes você pesquisa tanta coisa ali e às vezes você está confuso e pesquisa e fica mais confuso ainda. uhum. Então nada melhor do que um direcionamento. Deixa eu encerrar aqui a gravação.